A pergunta que me veio, não sei quem fez, é a seguinte: como entender Gênesis 6:2, filhos de Deus e filhos dos homens? Filhas dos homens, filhos de Deus e filhos dos homens. Se casaram e nasceram monstros. Aí monstruosidade mais em sentido moral do que gigantismo físico. Esse é o sentido. Em Gênesis 6:1-4, há referência a filhos de Deus e filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens? E quem eram essas filhas dos homens? Os gigantes eram filhos desse relacionamento. Os filhos de Deus eram anjos caídos. Anjos têm sexo para reprodução ou para relação com humanos. Os comentaristas bíblicos têm usado 3 interpretações para os termos filhos de Deus e filhas dos homens, constantes na passagem de Gênesis 6:2. A primeira, com base em antiga tradição rabínica, identificavam filhos de Deus como anjos e filhas dos homens como mulheres em geral. Então, teria sido uma relação de anjos com mulheres. Em Jó 1:6, 2:1 e 38:7, as passagens bíblicas podem se referir a seres celestiais como filhos de Deus. Isso não parece acontecer em Gênesis 6:2, pois no mesmo contexto lemos que as filhas dos homens tiveram filhos em relações sexuais com os filhos de Deus, Gênesis 6:4. Não podemos aceitar essa posição, pois sabemos pelas palavras de Jesus que anjos não casam e não se dão em casamento. Mateus 22:30, porque na ressurreição de Jesus nem se casam, nem são dados ao casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Em outra interpretação, a expressão filhos de Deus seria referência a filhos de príncipes. E a expressão filhos dos homens seria uma alusão a mulheres de classes sociais mais simples. O rei Davi e os juízes do povo de Deus foram chamados de filhos de Deus. Salmo 82:6, vós sois deuses, e vós outros todos sois filhos do Altíssimo. Isso não significa que exista alguma base bíblica que autorize que as expressões usadas em Gênesis 6:2 ensinem a separação de castas entre nobres e plebeus. Uma terceira interpretação mais coerente com o consenso das Escrituras reconhece como filhos de Deus os descendentes de Sete, os setitas, homens tementes a Deus. Em Gênesis 4:25 lemos, e chamou o seu nome Sete, porque dizia ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Como filhas dos homens, seriam reconhecidas as mulheres incrédulas da linhagem de Caim. Gênesis 4:11, e agora maldito és, Deus diz a Caim, tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Já fizeram aqui perguntas sobre com quem teria casado Caim. Casou com uma irmã. Pode ser até uma filha. Não havia outras mulheres, infelizmente, com a marca da incredulidade dele. Dessa maneira, meus irmãos, essa união de crentes com descrentes é considerada nesse contexto como sinal da apostasia do povo de Deus. Tanto o Velho Testamento, Êxodos 34, 15-16, como o Novo, 2 Coríntios 6, 14 e 15, desaprovam este tipo de união do crente com o descrente.
Há teorias diferentes por aí. Se vocês quiserem, fiquem com elas. Mas a Bíblia é clara. Casamento não é meio de converter ninguém. Eventualmente, um homem incrédulo se converte com o tempo. Mas não é o normal. O normal é o incrédulo arrastar o crente para fora da igreja. Houve um episódio no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, que um pregador estava fazendo uma série de conferências. Naquele tempo, as conferências iam de domingo a domingo. Começava no domingo e ia até o outro domingo. Lá para quarta-feira ou quinta, chovia muito. Auditório bem pequeno. E então foi perguntado pelo dirigente quantos visitantes lá se encontravam. Levantou-se um homem, que era o marido de uma jovem que era filha do pastor. Filha de pastor, não era necessariamente do pastor da igreja, não. Bem, o pregador pregou e depois fez o apelo. Quem entrega a vida a Jesus nesta noite? Quem não entregar a vida a Jesus está rejeitando a verdade, está pecando contra a luz, etc. E chegou até a usar aquele texto. Bem disse Jesus, não devemos lançar as pérolas aos porcos. Bem, não houve decisão. O homem não veio à igreja. O homem disse em casa, então, você não mais voltará à igreja. Disse a esposa. Havia um filhinho de 4 anos. Chegou o domingo, a mãe não se preparou para a igreja. Estava no tanque, não havia ainda máquina de lavar roupa, lavando roupa. Ué, mãe, não vamos à igreja? Não, filho, não vamos. Ela não explicou. Outro domingo, está ela fazendo o almoço, na hora do culto. Mãe, só não vai à igreja? No terceiro domingo, a criança fez a seguinte pergunta à mãe. Mãe, a igreja acabou? Uma pergunta triste, porque o pai retirou a mãe. Também a brutalidade, a infelicidade do pregador, que não pregou com amor. A verdade é ser transmitida com amor. Ele não transmitiu. Essa irmã ficou anos sem voltar à igreja. Até que o marido resolveu voltar, não sei se foi em virtude de alguma enfermidade, ele voltou à igreja. Mas, meus irmãos, nós precisamos de entender isto. Eu nunca fiz um casamento misto. Casamento de 2 não crentes eu chego até a fazer, porque não deixa de ser instituição divina. Eu posso pedir a conversão e a bênção de Deus para o casal. Mas de um crente não crente eu não faço. É uma posição minha. Porque eu estou convencido de que a luz não tem comunhão com as trevas. É o que Paulo disse, escrevendo aos Romanos. Então, aí está o princípio. Essa união, repito, de crentes com descrentes é considerada nesse contexto como sinal de apostasia do povo de Deus. Mas, pastor, não há rapazes, não há moças. Ah, sim. Por isso que eu defendo, sabe, gente, que as mocidades tenham mais vida. Por exemplo, no meu tempo de juventude, a gente tinha intercâmbios de uniões de mocidade, tinha festas sociais, tinha intercâmbios entre igrejas, os jovens se conheciam. Havia certas músicas, por exemplo, nas festas sociais, 3 solteiros a passear, a passear, a passear. Os mais antigos conhecem disso, e não são solteiros hoje. Que eram, já foram. Bem, hoje a gente se acostuma com os jovens da igreja, para ser irmãos carnais, vai ser pecado namorá-los. Já a gente pode conhecer outros jovens de outras igrejas. O melhor lugar para achar um casamento é a igreja do Senhor. Não vá para outro lugar, não. Você vai errar. Então, fique a lição dos casamentos mistos.